Bom, pessoal, agora a gente vai fazer uma questão de convecção em tubos cilíndricos. No Incropera é a questão número 1.15, ok? E ela trata do seguinte: é colocada duas situações para serem comparadas, tá? Eu tenho um tubo cilíndrico, um tubo com perfil circular, que está sendo banhado por um fluxo ora de água ora de ar, ok? É pedido para comparar qual o coeficiente de convecção de cada uma das duas situações, tá? Situação A e a situação B. Quais são os dados que a gente tem no problema? A gente tem as temperaturas de superfície iguais, tá? Em 90 graus Celsius, tanto no caso A como no caso B. A gente tem o tubo com o mesmo diâmetro, tá? Então, o diâmetro do tubo ele é igual a 30 milímetros. E para cada um dos casos, eu tenho uma quantidade de calor que é gerada no tubo e que precisa sair, certo? Então, no primeiro caso, eu tenho uma quantidade de calor de 28 kW para cada metro de tubo que precisa sair, em cada metro de tubo 28 kW. E na segunda situação, eu tenho uma quantidade de calor que precisa ser retirada de 400 watts por metro de tubo, tá? Explicando melhor o que é isso, vou tentar fazer uma outra figura para vocês. Imaginem que isso aqui é um corte transversal e agora eu vou ver o tubo pela lateral, certo? Então aqui eu tenho um tubo pela lateral, tá? Aqui eu tenho um diâmetro de 30 milímetros. E aqui eu tenho um comprimento. Esse comprimento ele vai ser dado em metros, tá? Essa figura é uma figura extra. Por que a gente tem esses dados em quantidade de calor saindo para cada metro de tubo? Porque é o seguinte, isso aqui é um correlato à quantidade de calor saindo por área. Como assim? Eu não tenho diâmetro? Se eu tenho diâmetro e eu tenho um comprimento, eu consigo descobrir qual é a área dessa casca cilíndrica, tá? Lembra que isso aqui é a circunferência, então eu tenho π vezes d. Deixa eu subir aqui. Eu tenho π vezes d. E eu tenho o comprimento. E se a gente entender, isso aqui vai ser igual a um retângulo, tá? Onde esse comprimento é π vezes d e aqui eu tenho o comprimento. Essa informação aqui é fixa, porque π é uma constante e d já foi dado no problema, tá? 30 milímetros. Aqui é que eu vou variar, tá? A quantidade que eu tiver de tubo, eu vou definir por comprimento, tá bom? Então, resolvendo aqui de forma simples, eu tenho a minha lei de resfriamento sendo definida, continua sendo definida como constante de convecção, área e diferença de temperatura. Só que agora eu vou me esforçar um pouco para definir essa área aqui.
essa área vai ser a área da superfície do cilindro, onde eu tenho uma base vezes a altura desse retângulo aqui que a gente criou. Então isso aqui seria uma base vezes a altura, tá? Se eu quero deixar isso aqui em função de watts por metro, eu posso lidar com a área dependendo do comprimento. De que forma? Eu tenho o coeficiente de convecção sendo watt por metro quadrado Kelvin. Eu tenho a diferença de temperatura sendo Kelvin, tá? E eu posso, sem lidar com o comprimento, entender que a área vai depender do comprimento e eu vou lidar com π diâmetro. Π diâmetro eu tenho M aqui. Então isso vai ficar como? Vai ficar, eu corto aqui as medidas, sobra 1 metro embaixo e eu vou cortar o Kelvin com Kelvin, tá? Então, se eu lidar só com uma dimensão aqui da minha área, eu vou ter agora o meu fluxo de calor sendo dado com com H, com fluxo de coeficiente de convecção, πd delta T, ok? Então eu vou dar uma pausinha no vídeo aqui e a gente vai fazer esse caso da água, depois esse caso do ar e vai conseguir fazer isso isolando o H, certo? Valeu!